Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa tarde de domingo, hoje vou falar de um assunto que eu acho fundamental de a gente poder conversar, porque o nosso país depende principalmente de nós, né, de nós nos tornarmos agentes. Hoje eu quero falar de algo que dói profundamente no coração de quem ama o Brasil. A forma sistemática como a internet e boa parte da mídia corporativa estão sendo usadas para espalhar fake news, meias-verdades e mentiras completas com um objetivo claro: desestabilizar a política, desmontar a economia e minar esse governo que nós elegemos. Não é crítica apressada, não. É observação de quem acompanha, de quem lê, de quem vê o que acontece do outro lado do que está sendo mostrado na tela. A desinformação como arma política, o que está acontecendo hoje no Brasil já não é apenas opinião divergente, é uma operação em grande escala, canalizam dados fora de contexto, transformam pequenos erros em escândalos gigantescos e escondem sistematicamente tudo aquilo que esse governo tem conseguido fazer. Enquanto isso, o que ganha espaço é o discurso negativo, o caos, o medo, o ódio, e esse medo é alimentado de forma estratégica para que as pessoas deixem de se organizar, deixem de exigir direitos, se contente apenas com a promessa de um retorno que na verdade é um retrocesso brutal. O fantasma do governo Bolsonaro, é preciso lembrar. O último governo de extrema-direita, o governo Bolsonaro, hoje está na cadeia. Está sendo investigado, enfrenta processos e carrega um legado de polarização, de quebra institucional, de abalo na democracia e de devastação em muitas áreas da vida do brasileiro. E ainda assim, o que nós vemos hoje? Um projeto claro de tentar reeleger um governo da mesma família, da mesma linha ideológica, mas disfarçado de normalidade. Enquanto o Brasil ainda se recupera do caos, há um esforço gigantesco para trazer de volta o mesmo modelo que já provou ser insustentável. O que esse governo conseguiu fazer, e é exatamente aí que entra a distorção, muita gente nem sabe, ou recebe só uma versão distorcida do que esse governo de Lula está produzindo. Esse governo estabilizou a economia, estabilizou a política, estabilizou as instituições, tirou milhões de pessoas do mapa da fome, devolveu acesso à moradia, ao gás, à alimentação, fortaleceu o Bolsa Famílias e outros programas essenciais, ou seja, garantiu que parte significativa da população pudesse voltar a respirar, a ter um mínimo de dignidade e de condição humana. E além disso, internacionalmente o governo Lula é um governo respeitado, foi um dos precursores do BRICS, sustenta uma política externa que evita entrelaços, guerras e provocações e mantém o país em uma posição de estabilidade no mundo. A mídia corporativa e o governo sombrio, mas por incrível que pareça, grande parte da mídia corporativa está nisso. Não está apenas cobrindo o governo, está seletivamente escolhendo o que mostrar, distorcendo fatos, insistindo na narrativa negativa e quase ignorando conquistas reais, objetivas e mensuráveis. Qualquer pessoa que tenha um pouco de lucidez, um pouco de informação crítica, percebe isso. A mesma mídia que não mostrava o caos no governo Bolsonaro agora amplifica o ruído político. A mesma mídia que estreou críticas a políticas sociais hoje trata qualquer erro como se fosse prova de incompetência generalizada. E isso não é acidente, é parte de um projeto muito maior: manter a grande parte dos trabalhadores brasileiros em uma posição de fragilidade, sem acesso a direitos básicos, sem acesso à vida minimamente digna. O interesse por trás do desmonte, o interesse por trás disso é claro: o poder econômico quer continuar mandando, os financistas, os grandes grupos bilionários querem um Brasil onde a economia sirva a eles e não ao povo. Eles querem um Estado enxuto, cortado, precarizado, com direitos mínimos, para que o lucro seja sempre o máximo. E para isso é necessário que a população sinta desesperança, medo, raiva do governo eleito.
mesmo quando o governo está fazendo algo concreto pelo país. O que é triste de ver é que tudo isso é saber que o Brasil já viveu o caos que o governo Bolsonaro representa. A quebra de normas, a crise nas instituições, o desmonte de programas sociais, o avanço da fome e da miséria. E agora, em vez de aprendermos com aquele erro, vemos que há um esforço gigantesco para tentar reconstituir o que foi destruído, para trazer de volta o mesmo projeto de extrema-direita travestido de normalidade. Enquanto o Brasil respira um pouco mais tranquilo, enquanto famílias voltam a ter comida em casa, enquanto o país se reorganiza politicamente e economicamente, há um combo de desinformação, mídia parcial, redes sociais manipuladas e grupos de interesse tentando demonstrar que nada está indo bem, que tudo está piorando, que tudo é ruim. Um chamado à consciência, por isso eu quero levantar a voz. É hora de abrir os olhos, é hora de aprender a ler além da manchete, além do vídeo sensacionalista, além da notícia fora de contexto. É preciso diferenciar o que é crítica construtiva do que é sabotagem política, disfarçada de jornalismo. E é preciso lembrar que um governo que tira a gente da fome, que garante acesso à moradia, ao gás, ao Bolsa Família, que restabelece o mínimo de estabilidade institucional, não pode ser reduzido a apenas um balanço de erros, especialmente quando muitos desses erros são amplificados ao extremo pela própria mídia, que antes era silenciosa diante do caos. Não queremos mais o caos. O que nós temos de defender hoje é muito simples. Defender a democracia, defender a verdade, defender a vida das pessoas, especialmente das mais pobres. E dizer com todas as letras, não queremos voltar ao caos, não queremos voltar ao governo de extrema-direita que trouxe o Brasil ao abismo, e não queremos um país onde a única certeza é a miséria, enquanto um punhado de privilegiados fica cada vez mais rico. É isso, vou trazer uma série de falas sobre essa situação. Não podemos aceitar isso e não vamos aceitar. Obrigado, compartilha, curte, é nóis.